outras. Após anos transando no escuro, a mulher acende a luz e vê um consolo de borracha ao Ô, invés do louco. pênis do marido. Você me enganou com esse pinto reborn. Eu explico o pinto se você me explicar as crianças. Eu já tava rindo dos... É daí que surgiu esse barribone.